E quando eu subi ao berçário, eu levei um susto. E eu fiquei como Abacuque. Eu perguntei a Deus por quê. Ela havia nascido com lábio leporino. Crianças que nascem assim, nascem muito magrinhas, abatidas, com olheira. Faltava um pedaço dos lábios. É uma ferida, é um sofrimento. O céu da boca não é completo. As crianças que nascem assim não conseguem mamar no seio da mãe, não fazem sucção, choram muito, engasgam. E eu, daquele instituto, daquele hospital, ao longo daquela avenida, a Rua do Riachuelo, até chegar na Rua da Glória, até na Glória, onde morava minha avó, cada passo era uma lágrima. Meu Deus, por quê? Por que um homem pobre, mas dizimista fiel, cujo único sonho na vida é pregar o Evangelho, quando toma a decisão suprema da sua vida, contrariando tudo e todos, deixa o emprego, o ganha-pão, sua fonte de renda, recebe como prêmio um castigo, e dos piores, porque eu não sei se existe dor maior do que um pai chegar no berçário de um hospital apenas para ver, apenas para constatar que a sua filha é a única deformada, é a única frágil, é a única que chora, é a única ferida, enquanto a filha dos outros são tão bonitas. Por quê? E eu fui para a casa da minha avó, meus tios, meus pais, nós todos preocupados, nos reunimos, e lá pelas 5 horas da tarde chegou o bispo. E ele disse 2 coisas que me marcaram muito, e que hoje, olhando para trás, eu posso compreender melhor. Ele disse o seguinte: a primeira coisa que ele disse quando entrou, a minha avó abriu a porta, ele estava muito chorando, triste, claro, mas ele disse: eu vou gostar mais dela do que da outra. A outra era tão linda, tão bonita, nasceu tão formosa. E é difícil um pai gostar mais de um filho do que do outro. Ele tentava compensar, de alguma forma extravasar a sua dor. Mas você sabe, eu verifiquei depois de que com a Igreja Universal ia surgir uma igreja diferente. Porque os crentes anteriormente a essa igreja, eu era um deles, tinham o costume de ver uma pessoa, por exemplo, que não fumava, não bebia, que tinha um certo comportamento social, que não era dado aos palavrões. Então, nós achávamos que ali tinha uma pessoa que tinha tudo para ser crente, para ir à igreja, para se converter. E cercávamos a pessoa com convites, com folhetos, com a Bíblia. Mas se víssemos um homem caído no chão, uma prostituta ou um infeliz arriando um trabalho de macumba na porta de um cemitério, seja por preconceito ou talvez por medo, eu não sei, se virava as costas, se atravessava para o outro lado da rua. Com a Igreja Universal surge uma igreja diferente, uma igreja que decidiu gostar mais do aflito, do que sofre, do necessitado. E de repente, galpões, salões, cinemas alugados começam a se encher de desempregados, de pessoas que vinham das catacumbas dos vícios, dos maus hábitos, pessoas das classes mais sofridas, mais necessitados, enfermos. Quantas vezes o salão ficava lotado de endemoniados, gritando, correndo, em busca de libertação e de um alívio. Naquele sentimento, alguma coisa mudou na igreja cristã no Brasil. E outra coisa que ele disse que me marcou muito também foi o seguinte: eu não vou ficar com raiva de Deus, eu vou ficar com raiva do diabo. E agora mesmo eu vou me lançar no inferno, nem que seja no inferno, para salvar as almas perdidas. Olha, quando ele escolheu a revolta e não a rebelião,
quando a fé inteligente se manifestou, porque em momentos assim não são poucos aqueles que se revoltam contra Deus e transformam uma coisa que é revolta em rebelião. Ali já não era mais um rapaz obscuro e anônimo, um qualquer do povo. Ali nascia um grande líder. Porque no momento da sua dor, da sua angústia, do sofrimento, e foram dias, meses, anos, com uma criança com dificuldades nos recursos, de tratamento adequado, chorando à noite, era muito difícil. Mas ainda assim, mesmo nessa luta, mesmo no paroxismo dessa batalha cruenta, ele não perdeu a fé. Ele não deixou a sua revolta se transformar em rebelião. E naquele instante nascia um grande líder, nascia um povo capaz de enfrentar também grandes desafios, um povo capaz de enfrentar as infâmias, as calúnias, as injúrias, que não se atemoriza, que não se agacha, que não se acovarda, que não teme a luta e que não foge do sacrifício. Naquele momento nascia um povo e uma liderança, porque no momento mais difícil da sua vida, na sua luta, um justo viveu pela sua fé. Como disse Abacuque, um justo viveu pela sua fé. Essa igreja não é o resultado de um concílio de ilustres, de uma reunião, de um condomínio, para com essa música um pouquinho, não é um resultado de uma assembleia, de um conselho diretor, nem nunca foi subsidiada, sustentada, mantida por dinheiro do governo ou por um rico caridoso. Essa igreja é resultado fiel de um Deus que honra fé, revolta e sacrifício, que levou um homem a essa situação, que o provou, como fez com Moisés, como fez com Abraão, que vagou tantos anos pelo deserto em busca de um filho, e que podia ter se rebelado, mas preferiu a revolta. Revoltado sim, mas fiel a Deus, lutando contra a situação, mas não contra Deus. Moisés, que preferiu vagar pelo deserto ao invés do luxo do palácio do faraó, era revoltado pela escravidão do seu povo, mas não rebelde. Davi se revoltou contra Golias. Josué, que marchou a vida inteira para entrar na terra prometida e encontrou gigantes e uma muralha, também se revoltou, mas não se rebelou. Jó, o mais revoltado de todos, o homem que amaldiçoou o próprio nascimento, ele era revoltado. Através dos tempos, e na Bíblia é o discurso mais forte de um homem indignado, de uma revolta, mas não de uma rebelião. Ele não ouviu o conselho da sua esposa: amaldiçoa o seu Deus e morre. E foi no seu sacrifício, depois de tudo o que passou, no momento em que fez o seu sacrifício, que Deus recuperou ou restituiu tudo que ele havia perdido. Fé, revolta e sacrifício. Diante de uma situação dessa, se a pessoa é tomada de autocomiseração, de pena de si mesmo, se ela chora, se lamenta, se ela procura o consolo das pessoas, então é a emoção, é a religião, onde as pessoas vão às igrejas para chorar um pelos outros, mas não resolvem, porque a fé é inteligente, ela vê saída, ela sabe que Deus pode tudo. Hoje, quando eu olho para trás, naquela ocasião eu era um menino, eu não pude ver, mas eu hoje vejo claramente que aquele bebê que me assustou foi a criança mais linda
que eu vi nascer. Depois ela cresceu, se tornou mocinha, os ossos foram chegando para o lugar, ela operou, hoje é esposa de pastor, está muito bem. Mas daquela crise, daquela luta, daquela revolta, daquele sacrifício, nasceu uma grande vitória. Essa é a nossa história, é daí que nós viemos. Esse é o caminho. Quando se fala em revolta, se fala de alguma coisa que não é teórica, que é a nossa vida, que é o nosso dia a dia. Vocês poderão ver em nós muitos defeitos. A Igreja Universal é feita com gente do povo. Nós temos poucas virtudes e muitos defeitos, mas covarde não. Espírito de covardia, isso não. Aqui se enfrenta. Aqui os pastores vão para continentes distantes e muitas vezes sozinhos contra tudo e contra todos. Não se olha para trás. Há uma revolta, há uma indignação, mas não uma rebelião. Há sacrifício, não idolatria. Há um desejo de fazer com que o povo descubra o caminho da vitória. Eu não estou aqui, nem perderia o tempo de vocês, nem o meu, para fazer um hino de exaltação a um homem que nem aceita ser exaltado, porque sabe muito bem que a glória desse mundo de nada vale. Mas nós estamos meditando em coisas que aconteceram recentemente, que nós podemos ver, apalpar, alguma coisa do nosso tempo, que Deus está fazendo, para aqueles que têm olhos possam ver, que têm ouvidos possam ouvir. E nos momentos de sacrifício, quantos não são aqueles que se rebelam, que saem da igreja, que vão embora? Não adianta a gente praticar o genérico, não adianta a gente trocar a fé pela religião ou emoção, a revolta pela rebelião. Imagina se diante disso tudo ele dissesse: eu não acredito mais em Deus. Que Deus é esse? Por quê? Não tem a música tornei-me um ébrio, na bebida busco esquecer? Não são tantos que vivem aí se lamentando e se tornam um Himalaia de fracasso, um pão de açúcar de frustração, desperdiçam a vida inteira. Ou se rebelam, se revoltam contra Deus, ou se tornam indiferentes, frios, insensíveis, e não constroem nada. Nós temos muitos defeitos, muitos, mas covarde você não é. Covarde não. Covardia, espírito de covardia, isso não. Nem o povo, nem os obreiros, nem os pastores, nem os bispos. Eu queria que você conhecesse essa história. Eu queria que você soubesse disso com detalhes, porque eu sei que você vai identificar na sua luta, na sua vida, talvez as mesmas circunstâncias. E eu quero que você tenha uma fé, nós queremos que você tenha uma fé inteligente. Também luto, também enfrento dificuldades, também sofro injustiças e perseguições. Mas a vida do justo não é a vida da santidade absoluta, a vida do convento, do mosteiro no alto do monte, é a vida na planície, é a vida de quem tem que realmente enfrentar desafios, de quem chora, mas sabe que vai ser consolado, de quem tem fome e sede da justiça e sabe que há de ser saciado. Essa é a vida do justo, a vida da fé. Eu repito, essa igreja não é resultado de um concílio. Nós não nascemos de missionários que vieram de outros países nos ensinar a fé. Nós nascemos da luta, nós nascemos da fé,
Nós nascemos da revolta, do sacrifício de um justo que viveu pela sua crença, pela sua fé em Deus. É o resultado de um Deus que honra, que tem compromisso com a nossa fé, com a nossa revolta, com o nosso sacrifício. Deus vê o que você tem passado, injustiçado, perseguido, um sufoco desgraçado. Deus vê o seu rosto magoado, tantos planos fracassados, tantas noites acordados. Mas o que Deus precisa ver é a revolta em seu olhar, é a vontade de lutar e de ser abençoado. A fé vem pelo ouvir, mas o agir pela revolta. Sem luta não há vitória, sem obras a fé é morta. É tempo de se revoltar contra o sofrimento, contra a injustiça, contra a miséria. É tempo de se revoltar contra a desigualdade, contra a situação na sua casa, contra essa doença, contra essa figueira que não dá fruto, contra esse casamento destruído, contra os filhos no vício. É tempo de se revoltar, não se rebelar. É tempo de se revoltar e agir a fé e construir os nossos sonhos. Oh, Deus é ou não é? É tempo de se revoltar, é tempo de agir a fé, é tempo de Deus ver que covarde você não é. Nós vamos lutar com a mão no arado, nós não vamos nos rebelar. Revolta não é ficar de cara feia, não é tratar mal os outros, não é ser mal-humorado, é servir a Deus, é sacrificar, é ser fiel nas horas difíceis, é ir em frente, é pisar na cabeça do diabo. Deus vê e Deus vai dar vitória.